Amém, amém. Todos me ouvem bem? Maravilha. Quem está aqui com a gente hoje? Renata, Marta, Karina, Ana Luísa, AP João, Mirela, diretamente. De onde você está, Mirela? Diretamente de qual parte do mundo? José Livínio Garcia. Pode falar, Mirela. Roseli, Fernanda, Pastor Marcelo e Gisele. Dani Tescari, Juliano Pranz, Maria Tereza. Primeiro, meus irmãos, muito bom dia. Prazer enorme estar aqui. Prazer enorme estar aqui com vocês. Sempre para mim é uma grande alegria poder falar das Escrituras Sagradas. E não fui convidado para estar aqui hoje, eu mesmo me autoconvidei. Eu tinha uma necessidade de falar hoje para vocês. É uma pena a gente estar aqui, né, com pouca gente. Eu fiz vários convites ontem. Espero que mais pessoas possam entrar. Eu sei que é um dia 24, as pessoas estão se locomovendo, estão se preparando para receber pessoas na noite de hoje, enfim. Mas é muito importante o culto de hoje, você vai saber daqui a pouco por quê. Mas antes, irmãos, aqueles que ainda não fizeram o Pix dos palmitos maravilhosos que vocês levaram semana passada na inauguração da ceia de Daniel, por favor, não esqueçam de fazer o Pix lá. É uma oferta de cordeiro e é uma oferta muito importante para ser Daniel. Então, para aqueles que não fizeram ainda, por favor, hoje na hora de abrir o vidro de palmito no almoço, você já se lembra e falou, opa, não fiz o meu Pix. Já vou transferir agora. A ceia Daniel agradece. Esse culto de hoje, por que ele é tão importante? Eu não sei que palavra que o João vai trazer depois para nós, mas eu falo para vocês que eu considero um dos períodos mais perturbadores do ano. Eu acho que na minha vida e na vida de muita gente que eu conheço, talvez também seja na de vocês. É um período que a gente parece que o mundo vai acabar. E aí a gente sai fazendo muitas e muitas coisas, algumas por necessidades, algumas empresas vão parar. A Karina está fazendo um oi. Algumas empresas vão parar, alguns de nós vão receber pessoas em casa, vão sair da nossa rotina. Você tem muita gente em trânsito, você tem muita gente preocupada só de fazer compras. É um período do ano, não só hoje, como o ano novo também, onde as pessoas bebem demais, comem demais, e o grande significado da parada, da reflexão, fica para lá. Então, João, foi muito importante a gente se esforçar para poder estar aqui nesse dia, nessa hora, porque as pessoas precisam de palavra. E esse período do ano entre Natal e Ano Novo, a sua vida sai fora da rotina, você muda de casa, você recebe casa, existe aqueles, existe aqueles, como é que vocês falam, barracos, né? Barracos familiares, situações desagradáveis. A gente reúne 20 pessoas numa casa e quer que todos colaborem, que todos façam a sua parte. A vida não é assim, né? Cada um é cada um. Então, a importância desse culto é muito grande por causa disso, na minha humilde opinião. Mas eu venho falar para vocês, realmente hoje precisa ser falado sobre Jesus. O pai já tinha falado a semana toda, é Jesus, independente de Natal, se Jesus nasceu no dia 25 ou nasceu no dia 15 de fevereiro. Depois eu vou ter a oportunidade de lá na frente escutar ou o João, a Flávia, não, hoje ou em outro período. Isso para mim ainda é confuso, e para mim está tudo bem que é confuso, mas o melhor de tudo para mim é que Jesus nasceu. Isso para mim é o mais importante. Seja qual for o dia que ele nasceu, tá tudo bem. Jesus nasceu. Mas hoje eu preciso falar sobre Mateus, preciso falar sobre Mateus 14,
A gente não vai ler, porque, para mim, na verdade, começa de Mateus 14:14 e vai pelo menos até Mateus 14:33. Mas é uma passagem muito fácil da Bíblia, muito conhecida. Jesus está pregando para uma multidão absurda para a época, e já está se encerrando, as pessoas com fome, todos famintos, e Jesus já estava na hora de pegar sua malinha e ir embora, né? Seguir seu caminho. Só repetindo, Mateus 14, começa do 14, você pode ler até o 33. E aí veio o milagre da multiplicação dos pães junto com os peixes. Jesus já vinha, não sei te dizer quantos dias naquela, ou um dia ou vários dias naquela pregação. Excepcionalmente não, maravilhosamente, ele faz aquele milagre dos 5 pães e 2 peixes, se não me engano, e o milagre acontece. Todo mundo sai feliz, todo mundo sai contente, e ele faz uma divisão, fala para os seus discípulos, seus apóstolos, ó, vocês seguem para Cafarnaum, eu vou subir um monte, eu vou refletir um pouco, vocês pegam o barco aí, corta caminho, para chegar mais rápido lá. Na verdade, essa ideia acho que parece que vem de Pedro. Pedro fez um rolo lá, arrumou um barco, colocou todo mundo dentro do barco para chegar mais rápido em Cafarnaum. Acho que ele estava com fome, queria ver a mulher dele, enfim. E Jesus sobe ao monte para descansar, para refletir, para orar. Então, Jesus acabou de fazer um milagre ali, ó. Multiplicou, abasteceu quantos? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O milagre já tinha acontecido. Então você já está olhando para Jesus e já está confiando. Caramba, a gente estava quase morrendo de fome. E o cara fez aparecer comida para todo mundo. Maravilha, glória a Deus, aleluia, maravilha. Aí a gente pega o barco. Quando eu falo a gente, é Pedro, seus amigos, seus discípulos de Jesus. E eu estou nesse barco junto, e vocês vão saber daqui a pouco por quê. A gente pega o barco, vamos embora para Cafarnaum, vamos cortar caminho aqui pela água, vamos para casa. E aí chega uma tempestade. Tempestade com água forte, com vento, e Jesus não está lá. Jesus estava lá no monte. Jesus falou: pô, esses caras vão entrar em apuros. Vou descer lá na água lá e vou ajudá-los. Pedro vê, fica aquela brincadeira, se é um fantasma andando na água, todo mundo já apavorado, vamos morrer hoje, vamos morrer, né? Enfim, até que eles reconhecem Jesus, ou Pedro reconhece Jesus, e Pedro maluco, né? Pedro malucão, executor, não sei se ele era só executor, se tinha mais, talvez acho que tinha uns cinco características de Pedro. Pedro já falou: vou querer andar nessa água aí, vou andar nessa água, porque eu vou entrar para o Guinness Book, vou ser o primeiro pescador do mundo a andar sobre as águas. E tá tudo bem, gente. A gente pode ser assim. E ele viu Jesus. E aí, chefe, posso ir até aí? Jesus fala: venha, pode vir, eu estou aqui. E Pedro já sai do barco e vai pôr o pé, e o primeiro passo vai legal, o segundo vai legal, no terceiro já não vai legal. Já deve ter vindo ali um vento ali das colinas de Golã, e ele dá mais um passo, deve ter vindo uma onda lá de uma pororoca de Cafarnaum, e aí a mente dele vaga, vai para a direita, vai para a esquerda, vai por qualquer lugar e ele perde a concentração em Jesus. E ele quer continuar andando, mas a cabeça dele foi tomada por dúvidas e por medos. E aí Pedro se afunda. Mas mais do que graças, Jesus já estava ali ao lado dele, foi só estender a mão e tirar Pedro daquela situação e salvar a vida dele. Então, meus irmãos, a gente muitas vezes faz a mesma coisa do que Pedro fez ao caminhar sobre as águas. A gente inicia o passo, a gente recebe palavra que pode vir, inicia o passo, e na passada a gente vai se perdendo, porque a passada não é uma, não é duas, às vezes a passada é 100 metros, mas às vezes ela é 100 dias, às vezes ela é 10 anos, e a gente se perde no caminho com dúvidas e com questionamentos e com medos. E aí eu vou expor a minha fraqueza a vocês. Isso aconteceu comigo
na situação da separação, que a gente teve a oportunidade aí de ser acolhido, de ser separado, reservado. Fala, Renata, separada não, né, Renata? A gente é reservado, é colocado de ladinho, a gente vai pro banco azul para ficar de olho na gente, né? E aí, e aí a palavra, Flávia, veio para mim no último dia da escola de princípios. Aquele dia você, pô, quando encerrar, ó, vocês vão lá, espero todos vocês, nós vamos ter consagração e nós vamos ter separação. Quando você fala separação, Deus fala, você vai ser separado. E eu, what? Separado? A gente encerra, Teresa não está, mas aquilo para mim era o meu foco, aquilo para mim já era Jesus em cima das águas. Mas eu desço, eu acompanhei uma pregação de um evangelista naquela noite, e ele encerra com a palavra: o que o Senhor viu em mim? E aí eu tomo aquela palavra para mim: Pai, o que o Senhor viu em mim? Depois, não no mesmo dia, mas à frente, o pai fala: o que eu vi, só eu vejo. Opa, vamos em frente. Dia 16 vai chegar, então vamos andando. Passa alguns dias, vem outra dúvida na sua cabeça. Eu estou preparado para isso? O que é essa separação? Muda muito na minha vida? Dúvida. Aí vem a resposta de pai. Fique tranquilo, vou usar uma passagem da Bíblia, não sei aonde. Deus, nem sei se está na Bíblia isso, a gente aprende de pequeno. Ainda mais que estudei em escola de freira, né, católica. Deus não escolhe os preparados, Deus prepara os escolhidos. Não, me salva, Flávia. Deus, Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. É isso aí. E aí vem a dúvida, mas vem a resposta. E a gente vai andando. Mirela e Renata tiveram aqui com a gente em casa naquela semana, poucos dias antes de ser Daniel. A gente num jantar aqui em casa, provavelmente um jantar, a gente falava: vamos falar aí, quem é que vai ser consagrado? Consagrado vai ser a Fê, a gente apostando ali fichinhas na mesa, vai ser a Fê e vai ser a Juliana e a Sarina. Legal. Quem vai ser separado? Aí a Renata: Mirela vai ser separada. Mirela olha e eu quieto. Renato falou: você não vai ser, você vai ser apóstolo. E eu quieto. Eu fui covarde naquele momento. Eu fui covarde. Eu podia ter aberto o meu coração e ter falado: eu vou ser separado. Mas eu não tive coragem. Sabe por quê? Por causa do orgulho, por causa do meu ego. Porque se chega no sábado e eu não sou separado, como é que ia ficar a minha cara? Como é que ia ficar a palavra que eu falei? Vocês entendem, meus irmãos, como a gente vai perdendo foco na caminhada, porque você deixa a dúvida tomar conta de você, o medo, será que é aquilo mesmo? Será que eu estou certo? A minha intimidade com Deus vem crescendo, mas é pequena. As minhas águas ainda estão pelo tornozelo, pela canela, abaixo do joelho, e você fala assim: não, não vou falar nada. Se eu vou falar e não der certo, depois vai ficar ruim para o meu lado. Na minha visão, não na visão delas. Renata e a Mirella não iam falar nada, você acha que eles iam pegar uma pedra e me atacar? Você falou bobagem, falou mentira? Não, mas eu me preocupei com isso. Olha a situação que eu criei. Mas a gente vai em frente, a gente não para, a gente balança. E aí eu falei para Tereza: Tereza, quero calça e camisa para andar na Cia Daniel. Tereza não falou nada, só obedeceu. E vamos em frente, vamos em frente. E a dúvida ainda estava Flávia, nós entramos naquele momento, você estava na cozinha, você soltou aquelas palavras com relação à minha vestimenta, e ali até me deu uma sensação, falei: eu não vou ser chamado. Que ela ficou bem quietinha. E vem a dúvida. A gente não se ia prolongar. Você veio querer tirar a informação privilegiada da minha pessoa. Falei assim: vou entrar todo bonitão aqui na cozinha, né? Quem sabe ela fala: seja bem-vindo. Mas a dúvida ainda persistia. Que falha. Começa o culto, começa o louvor,
E aí eu tive, quem sentou ao meu lado? Karina Cioli. Karina Cioli. E aí estamos lá louvando, Fê, você está lá mandando brasa, Dani e Renata arrebentando as cordas dos violões, e Dona Karina não segurou, ela, eu não consigo, eu preciso falar para você. Falei, fala, Karina, você tem o direito de questionar, você tem o direito de perguntar, você tem o direito de não entender, mas você não tem o direito de duvidar do pai. O que ele falou está falado. Só que você vai esperar o tempo dele e ele vai escolher a hora, não você. Então, acalme seu coração. Gente, a gente estava no meio de um louvor, mas tá tudo bem, a gente recebe. Então, Flávia, e depois quando você começa a chamar a galera, a gente já sabia, já imaginava, né, do Juliano, da Sarina, da Mirella, né? A Renata, para mim, foi muita surpresa. O papai não tinha me falado da Renata, mas foi uma surpresa agradabilíssima e ela é merecedora. E quando você me chama, tá tudo bem, ali, pai fala, eu não te falei? E aí não há como conter o choro, aí há muita emoção, né? Então, meus queridos, a gente poder, indo para finalizar, eu vivi a situação que Pedro viveu. Eu acreditei que Jesus estava ali na frente, nas águas. Ele me deu autorização para andar nessas águas, para mim ir até ele. E eu comecei indo até ele, mas as dúvidas, os medos, a insegurança, às vezes uma palavra de uma pessoa que é próxima de você, mas não vive o que você vive, às vezes a inveja de um companheiro de trabalho, às vezes seus próprios medos, e a gente acaba dando uma tropeçadinha numa pedra, ou acaba olhando para onde não deve olhar, e a gente não olha para Jesus, que já tinha me dado autorização, já tinha me permitido, e eu acreditei nele, eu acreditei, mas no caminho, não é que a fé se desmorona, não é que a fé diminui, a nossa mente, a nossa carne, a nossa mente ainda muito aqui no natural, a gente começa a não ver, Flávia, a gente não vê sinal, não vê é, mensagem de nada, e aí você passa 15, 20 dias só tendo que viver na mensagem do sobrenatural, que não existe no WhatsApp, não vem por e-mail, e a gente dá uma vaciladinha, mas graças a Deus eu consegui retomar, eu não desacreditei, errei aqui, bobeei ali, mas eu segui em frente, né? Então, nesse caminho até chegar a Jesus, que eu quase afundei, ou que eu cheguei a engolir água, eu sempre fui resgatado. Eu sempre fui, levanta, levanta e segue seu caminho. Levanta e vem aqui em cima das águas. A gente vai andar junto. Mas eu não estou vendo, levanta e vem. Mas eu estou com medo do levanta e vem. Se você acredita no que eu te prometi, se você é fiel comigo, se a nossa aliança está de pé por você, não por mim, porque a minha está garantida, venha, venha que eu te recebo, venha que eu te salvo, venha porque eu estou te esperando, venha até mim, que eu sou a vida. E aqui, quando você chegar, você vai entender que a vida aqui comigo é diferente. Então, meus irmãos, não desacredite, não pense duas vezes. Quando você tropeçar, quando você achar que está começando a se afogar, chame por Jesus. Ele vai estender a mão para você, ele vai te trazer à tona e você vai continuar na caminhada. Porque o que ele promete, o que o Pai promete, o Pai cumpre. Ele jamais vai te deixar na mão. Que seja um domingo abençoado para todos nós, que tenha poucos barracos na casa de vocês, e que a palavra de Deus, o caminhar de Jesus, Jesus de Nazaré, quem era Jesus de Nazaré e quem se tornou, esteja com vocês aí na caminhada de hoje, na mesa de vocês, a tão falada mesa durante o ano, a tão falada mesa da reunião da rede de novembro. Hoje, muita gente vai ser provada nessa mesa. Muita gente vai ser provada. Você vai ser confrontado na mesa e a mesa vai te provar, mas a mesa também vai ser um lugar que vai te acolher.
que seja uma mesa poderosa e abençoada para todos nós no dia de hoje. Amém? Fique com Deus, meus queridos. Vamos louvar. Amém, amém, queridos, glórias a Deus. Acho que o que o Marcelo retratou aqui, a gente precisa ter essa clareza, é o que todos nós passamos e vamos passar em diversos momentos da nossa vida. À medida que a gente vai escalando na nossa caminhada cristã, nós iremos passar por situações onde lá no começo a marolinha nos assustava. E aí, de repente, a marolinha não vai te assustar mais. Mas de repente você vai se deparar com uma tsunami. E a tsunami vai te assustar, até que você vivencie ela, até que você passe por ela. E ainda assim você entenda que por mais que você afunde, você pode afogar, você pode beber água, você pode levar uns caldos, mas o Senhor, ele tá, é só estender a mão. E daí não é Deus quem precisa estender a mão, Jesus quem estende a mão. Quem estende a mão somos nós. E isso, inclusive, né, tem algumas canções que falam sobre isso, né? Na verdade, somos nós quem temos que estender a mão, porque no processo de Pedro, ele estava tão próximo de Cristo que bastou ele estender a mão. E é essa clareza que a gente precisa ter, que na nossa jornada, a gente precisa estar tão próximo de Deus, nós precisamos estar tão conectados ao Senhor, que mesmo se a gente estiver afundando, basta a gente esticar o braço. A grande questão é que muitas pessoas às vezes acabam se distanciando de Deus. E aí, quando estende o braço, Deus não é que Deus não está perto, você foi longe demais, né? Você se distanciou muito. E aí leva mais tempo, o esforço é maior, você vai precisar de mais energia. E aí a tua fé precisa ser ativada para que você possa voltar para os braços do Pai. Amém? Então, como vocês mesmo, né, entendem e o Marcelo colocou, final de ano é uma data importante, nós teremos um momento adequado e propício para poder trazer esse conhecimento para vocês do porquê que essa data não é, né, Natal não é aniversário de Jesus. Isso eu quero deixar claro para vocês. Não existe possibilidade na cultura judaica, no calendário judaico, de Jesus ter nascido no dia 25 de dezembro. Não existe essa possibilidade, porque havia uma festa em Jerusalém no nascimento de Jesus. E as únicas 3 festas, né, que todo o povo era convocado para subir era Pêssah, Pentecostes e Tabernáculos. Então, segundo todos os estudos, o que mais os estudiosos eles acreditam é que Jesus nasceu possivelmente na festa de Tabernáculos. E a gente está falando entre setembro e outubro. Então está bem distante de 25 de dezembro. Quando a gente vai estudar a história, a gente vai entender todo o processo de Constantino tomando, né, Jerusalém e promovendo, né, uma uma conexão da religião que Roma seguia, né, um sincretismo religioso da religião de Roma com, então, a religião judaica, porque até então não existia o cristianismo, né, o cristianismo surge, então, dessa conexão, aí a gente vai entender que dia 25 de dezembro havia uma festa, que era a festa do solstício de inverno, né, então existe muita adoração envolvida nessa data. O que eu e o João nós entendemos é que é uma data para estarmos em família. É uma data para sim aproveitarmos, já que o nosso calendário grego hoje, né, nos possibilita esse recesso. Então, é uma data para nós estarmos em família, é uma data, sim, para nós revermos algumas coisas, porque dentro do nosso ano civil, nós estamos encerrando um ano para iniciar outro, e nós sabemos muito bem que Deus é um Deus de ciclos, ok? E sendo Deus um Deus de ciclos, nós precisamos aprender a fechar ciclos, a finalizar ciclos, para que possamos iniciar um novo tempo. E é isso que nós estamos aqui para compartilhar com vocês e para celebrar com vocês. Há um novo tempo preparado por Deus para as nossas vidas. Há um novo tempo. E esse novo tempo nós precisamos estar, sim, gratos. Essa semana eu falei muito com algumas pessoas, né, fiz a live, né, na sexta-feira e falei,
o quanto nós precisamos agradecer. A Renatinha me mandou uma foto que ela estava lá celebrando todos os perrengues. Ela falou, eu vou celebrar. Eu falei, você precisa celebrar. Porque a verdade é que por mais dificuldades que enfrentamos, nós sobrevivemos. E não só sobrevivemos, nós vencemos todas elas. E estamos aqui para celebrar isso com Deus. Amém? Então, já que é para celebrar, eu quero convidar vocês para que nós possamos louvar agora, adorar ao Senhor. Tem uma notícia boa para dar para vocês, porque a gente já vai começar o ano com tudo, ok? Mas a gente vai adorar primeiro, louvar primeiro, para que depois eu possa dar essa notícia para vocês. Amém? Então, deixa eu só compartilhar aqui. Independente do dia de hoje, vamos lembrar que o Senhor é a nossa presença maior e é Ele que precisa ser celebrado. Amém? Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. E mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé. Irá se cumprir. Quem sou eu para questionar o Deus fiel? Tu és Deus, tua palavra está de pé. És minha âncora, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu pra questionar o Deus fiel? Tu és Deus, tua palavra está de pé.
Queridos, eu quero só fazer um complemento aqui de algo que me veio na minha mente agora, porque essa música ela fala que o Senhor é a nossa âncora, né? E esses tempos atrás eu estava estudando, vocês sabem que eu faço parte de um grupo de networking, e eu estava estudando sobre essa questão da âncora. E eu não sei se vocês sabem, mas o que realmente mantém um barco seguro quando ele está aportado não é a âncora, mas são as cordas. Vocês sabiam disso? Marcelo, que está aí no Porto de Santos, fui estudar sobre isso. E isso me trouxe esse questionamento. Falei, uau, se não é a âncora que mantém o barco seguro e sim as cordas, Senhor, não é o Senhor que nos mantém seguro, é as cordas. E Deus falou para mim, sim. Porque o Senhor é a nossa âncora. Mas o nosso relacionamento com Deus são as nossas cordas. O Senhor é a nossa âncora. Mas o nosso relacionamento com Deus são as cordas. Então, queridos, Deus, ele é o mesmo Deus para todos. Para todos. E por que parece que Deus é mais especial para um do que para outros? Por que parece que Deus tem os seus filhos preferidos? Por que parece que Deus tem os seus queridinhos? Sabe por quê? Porque quem tece a corda somos nós. Quem paga preço de relacionamento, de jejum, de oração, quem se dedica, quem abre mão das suas próprias vontades, da sua própria vida, somos nós. Somos nós. Deus não pode fazer isso por nós. E ouvindo agora essa canção, ouvindo agora esse louvor, Deus me trouxe isso muito claro. Sobre o quanto muitas pessoas ainda estão. E como a Karina disse para o Marcelo, Marcelo, você pode questionar, você só não pode questionar Deus. Tem muitas pessoas que estão vivendo desaportadas ou ainda sendo chacoalhadas e sendo castigadas pela tempestade, porque ainda não entenderam a importância de um relacionamento profundo, genuíno e constante com Deus. Então, que Deus possa falar profundamente, já que nós estamos nesse momento de reflexão, que Deus possa falar profundamente com todos vocês nessa última semana de 2023. Amém? Deus provedor, Jeová Jireh, o fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar.
estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado nos esconderijos. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Sim, Senhor, eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar minha fé. Não, 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 não vão roubar minha fé. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade não vai, o vento forte não vai roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio, eu creio. Vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti, irás prover de novo. Sim, eu sei, sim, eu sei. Queridos, quando nós passamos por muitas batalhas, quando nós vivemos muitas lutas, muitas dificuldades, nossa fé muitas vezes ela continua sendo provada, e uma das coisas que a gente precisa vigiar muito na batalha é o cansaço. O cansaço pode fazer com que a nossa fé seja abalada. O cansaço pode fazer com que a nossa fé nos leve a questionar a Deus. Se realmente nós estamos no caminho certo, se realmente nós estamos fazendo a coisa certa. E é por isso que nós também precisamos aprender a descansar. Às vezes você precisa, inclusive, de um descanso físico, porque nós somos levados a entrarmos num ativismo, até mesmo como uma fuga das nossas dores.
Tem pessoas que têm dificuldade de ficar sozinhas, tem pessoas que têm dificuldade de ficar sem fazer nada. Aproveita esse final de ano. Aproveita esse final de ano para você desacelerar. Porque não adianta nada você ficar correndo de um lado para o outro se você estiver na direção errada. Então, esse é o tempo de você parar e fazer uma reflexão e realmente entender, Senhor, eu estava caminhando para a direção correta. Vocês já me ouviram, a mim e ao João, falarmos o quanto nós entendemos que a gente precisava reajustar a nossa rota. E estamos nesse caminho, estamos nesse processo. Aproveitem para vivenciar isso também. Porque quanto mais você se distancia do propósito de Deus para sua vida, mais longa é a jornada. Eu e o João, durante alguns momentos, é inevitável nós nos questionarmos. E às vezes a gente fala, meu Deus, se a gente tivesse tomado essa consciência há 2 anos atrás, se a gente tivesse tomado essa consciência em 2020. Mas não foi preciso. E não é porque Deus queria. Não. É porque nós fomos teimosos. E essa reflexão você precisa fazer. E entender sobre o que você às vezes está teimando, que Deus está querendo já há algum tempo falar com você, e que você, pelo teu ativismo, não está se permitindo ouvir. Amém? Como o Marcelo falou, né? Nós vamos passar um tempo de mesa importante nesses últimos dias. E que você, ao invés de gerar briga, que você possa aproveitar esse tempo de mesa com a sua família. Não sei com quem você vai passar esses dias, mas que você possa lembrar que a mesa é um lugar de cura. E que por mais que às vezes a tua família, eles não são cristãos ou não comungam da mesma fé que você, ainda assim, continua sendo família. Então que você possa usar minimamente da tua empatia e fazer desses dias agradáveis e não dias de guerra. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. E os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu
Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Carrega o nome da família. Tá Amém, mudo. Senhor. Nós queremos realmente te adorar. Damos glórias a ti, Senhor, porque carregamos o nome da família, Pai. E sabemos o quanto isso pode ser um privilégio, mas é também uma responsabilidade. Quando nós estamos nos lugares, ó Deus querido, as pessoas olham para nós e esperam sim ver o reflexo de Cristo em nossas vidas. E o que eu te peço, Pai, nessa manhã, é que possamos ser dignos de fazer parte desta família, Pai. Que o Senhor trabalhe em nosso caráter e em nossos corações, para que possamos refletir esse amor, refletir a verdade, refletir o propósito de Deus sobre as nossas vidas e sobre a vida de todos aqueles que se aproximam de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, quem acompanhou a inauguração do Espaço da Companhia de Daniel, quem estava lá com a gente presencial e quem não estava, a gente transmitiu pelo Instagram. Quem não assistiu, tá salvo lá na página do Instagram da Companhia de Daniel. Eu recomendo fortemente para você, se você não assistiu, que você o assista. E uma das coisas que eu acredito que ficou muito forte e que reforçou muito, isso eu inclusive ouvi de algumas pessoas, é o quanto o apóstolo Coraiola, ele reforçou a identidade da Companhia de Daniel. Somos uma companhia de homens e mulheres de negócio. Somos uma companhia de homens e mulheres de negócio que precisam transformar a realidade de onde estão através dos negócios. Então, queridos, isso trouxe uma clareza para mim sobre a importância, muito mais do que qualquer outro ministério, então eu preciso trazer isso para vocês. Às vezes, e isso é natural, né? Principalmente quem tem filho, às vezes quem tem jovens, fica se questionando, né, sobre, meu Deus, a Companhia de Daniel não tem um ministério infantil, ou não tem um ministério de jovens, mas eu preciso dizer para vocês, amados, que essa não é a responsabilidade direta da Companhia de Daniel. Que a responsabilidade direta da Companhia de Daniel é treinar homens e mulheres de negócios. E isso ficou muito forte agora na inauguração. Não quer dizer que a gente não vai cuidar das crianças, que a gente não vai cuidar dos jovens, mas vocês entendem que essa não é a nossa principal identidade? O apóstolo reforçou, nós não somos uma igreja, nós somos uma companhia profética de homens e mulheres de negócio. E como isso ficou muito forte para mim, né, trouxe realmente uma responsabilidade, de novo, né, Deus tem usado muito o meu grupo de negócios, de networking, para falar. Através desse grupo de negócios, Deus usa a vida de algumas pessoas para falar comigo. E na terça-feira, a gente teve a nossa última reunião presencial do ano, e eu acabei conversando com uma pessoa que faz parte desse grupo, e ela também é cristã. Ela, né, frequenta uma outra igreja ali em Campinas, mas ela também é cristã. E a gente conversando, ela começou a relatar para mim, eu já estava ciente, mas ela começou a relatar para mim das grandes dificuldades financeiras que o negócio dela está atravessando. A ponto dela estar, inclusive, pensando em fechar, ela tem um showroom, ela está pensando em fechar o showroom e ficar só com a fábrica. E aquilo mexeu muito comigo e ali eu tomei uma decisão, né? Ali na conversa com ela eu tomei uma decisão. Nós vamos começar 2024 fazendo uma campanha de oração pelos nossos negócios. Amém? Porque, queridos, como companhia de Daniel, nós precisamos prosperar. Nós precisamos avançar. Nós precisamos ser prósperos em todos os sentidos e também financeiramente. Porque, como também o apóstolo Coraiola colocou, o povo de Deus precisa resgatar o poder de compra. Nós precisamos, porque a influência, ela está conectada com o poder de compra. Se você tem dinheiro para negociar, você consegue melhores coisas.
o João estava falando, né? Assista assim, metade vendendo, outra metade alugando. E onde a gente vê que quem tem poder de compra numa situação como essa, acaba fazendo muitos negócios. E nós precisamos resgatar isso, porque quando nós dominamos a terra, nós também avançamos com o reino de Deus. Por isso que nós, inclusive, abrimos um espaço da Companhia de Daniel lá em Campinas, porque nós precisávamos da terra, nós precisamos também dominar a terra, ok? Então, eu quero fazer um convite formal para vocês. Esse convite não é apenas para os membros da Companhia de Daniel, eu quero, inclusive, incentivar vocês para que vocês usem isso como, sim, uma oportunidade de atrair pessoas, porque, gente, perrengue nos negócios, ó, eu tô para falar quem é que não tá passando, ok? Ou quem é que minimamente não quer profetizar sobre os seus negócios para o próximo ano. Então, essa campanha de oração não vai ser apenas para a Companhia de Daniel. Eu quero que vocês aproveitem isso como uma oportunidade de convidar outras pessoas, mesmo que seja de outras igrejas, porque meu objetivo não é trazer as pessoas para dentro da Companhia de Daniel, mas é serem impactadas pela unção que está sobre a Companhia de Daniel. Amém? Então, como que vai funcionar? Serão 7 dias. A gente vai começar no dia 8 de janeiro, e durante de segunda até sábado, a gente vai fazer via Zoom, tá bom? A gente vai fazer das 10 até a hora que Deus mandar. Se for até às 11, até às 11. Se for até meia-noite, até meia-noite. Se for até 1, vai ser até 1. Quem quiser ficar, fica. Quem quiser sair, sai, ok? Mas o objetivo vai ser orarmos, orarmos. Vai ter uma palavra de reflexão, vai ter um momento ali de compartilhar um direcionamento de Deus, mas o objetivo principal é nós orarmos pelos nossos negócios. Flávia, mas eu sou funcionária de uma empresa. Ok, mas o seu trabalho é o seu negócio. O seu contrato de CLT é o seu negócio. Professor Marcelo, nosso pastorzão, ele é funcionário público. Mas o contrato de trabalho dele com a prefeitura e com o estado de São Paulo é um negócio dele. E ele precisa fazer isso prosperar. Ele contou alguns acontecimentos que ele viveu esse ano. E a gente precisa orar para que o negócio dele prospere. Amém? Então, de segunda a sábado, todos os dias às 10 da noite. E, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Campanha é campanha. Não é aquele negócio, eu vou um dia, no outro eu não vou, no outro... É o seu compromisso com Deus. Lembra das cordas que vão segurar o barco no meio da tempestade? Então, isso é a corda, ok? Tem uma passagem em Eclesiastes que fala que tolo é o que lança um voto e não o cumpre. Então, que você tenha muito bem consciência, porque eu e o João, nós não vamos ficar cobrando você de você estar participando dessa campanha ou não, de você vir todos os dias ou não. Eu já fiz esse horário para não ter nenhuma desculpa. Então, já chegou do trabalho, já comeu, já colocou filho para dormir, já fez tudo o que precisava fazer, ok? 10 horas da noite vai ser o teu tempo com Deus. E aí nós vamos encerrar no domingo, que é dia 14. Aí no domingo, que vai ser dia 14, aí a gente vai encerrar no horário normal do nosso culto, que é às 9 da manhã, com uma palavra-chave para fechar tudo isso, ok? Então, começa dia 8, do dia 8 ao dia 13, às 10 da noite, e no domingo, que é dia 14, às 9 da manhã. Eu vou colocar esse convite para vocês lá no grupo, vou colocar também no Instagram, e a minha expectativa é que você sim possa convidar o maior número de pessoas para que a gente possa, gente, realmente semear sobre os nossos negócios para 2024, porque eu creio em um mover sobrenatural de Deus, eu creio, como vocês estão acompanhando, né? Amanhã começa o Profetizando e nós iremos viver um ano de velocidade. E aí todo mundo olha e fala, nossa, que incrível. Mas lembra de uma coisa, a velocidade, se você tiver no caminho errado, é terrível. Então, a velocidade, ela precisa vir acompanhada de alinhamento. E é isso que nós vamos buscar nesses 7 dias de campanha. Negócios como missão. É você entender que o teu negócio é a missão de Deus na tua vida.
Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Eu vou passar a palavra agora para o nosso apóstolo João. Shalom, shalom, queridos. Feche seus olhos nesse momento. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero colocar no teu altar a vida de cada um que aqui está. Senhor, muito obrigado, ó Pai amado, por todas essas vidas, ó Pai amado, todos os teus filhos que têm buscado cada dia mais a tua palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que tu tens feito por nós, por tudo que o teu pai e o filho têm feito por nós, ó Pai amado. Sabemos, ó Pai amado, que o reino do céu se alegra, Pai amado. Se alegra pelas nossas vidas, se alegra pela vida de um filho que volta ao lar, se alegra pela vida de uma pessoa que estava perdida e volta, Senhor, para os caminhos do Senhor. E em nome de Jesus, neste momento, ó Pai amado, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles. Que nós possamos, neste momento, ó Pai amado, ser revestidos por poder, por teu amor, por tudo aquilo, ó Pai amado, que é bendito e que vem diretamente do teu trono. Que possamos aqui, ó Pai amado, ser iluminados pela tua palavra e que em nome de Jesus eu possa ser usado neste dia, ó Pai amado, para trazer luz à vida de cada um aqui. Em nome de Jesus, abençoe o nosso culto, abençoe esta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, hoje não será um culto que vai ser falado sobre o Natal. Eu quero dizer para vocês que eu já preparei uma ministração sobre isso, sobre este tema, e infelizmente não tivemos tempo hábil para poder ministrar ela antes do Natal. Mas eu digo para vocês que ela será ministrada nos próximos dias, ou talvez semanas, porque é de suma importância que vocês compreendam exatamente o que o Natal de hoje, do dia 25 de dezembro, o Natal com o Papai Noel, com as árvores de Natal, representa hoje no mundo, no reino de Deus, e que não tem nada a ver com Jesus. Isso é importante que você saiba que tudo isso que foi criado, ele não tem nada a ver com Jesus. Só que eu realmente tenho um estudo profundo que isso tem que ser falado num dia especial para que nós possamos ter tempo para levantar a mão, pedir para falar e tudo mais, e não será num culto que eu vou explicar isso com essa profundidade. Então, se preparem que nos próximos dias, talvez ainda em janeiro, nós teremos um dia, uma quarta-feira, que é normalmente o dia que nós temos para estudos, para poder falar sobre o Natal, sobre a data que hoje se comemora o Natal, para que você entenda biblicamente e com a cultura judaica e também com os tempos, que é importante saber do tempo, né, da história, você entenda o que representa essa data no calendário que existe hoje, para que você não seja mais enganado por aquilo que não é de Deus, achando que é. Amém? Então, hoje eu preparei uma palavra que Deus me incomodou muito para falar sobre ela, de uma forma que eu posso dizer que é revelação, porque não é o que está escrito ali que vai ser falado e pregado, mas sim o que está nas entrelinhas, o que está realmente do que Deus mostrou para mim que nós precisamos entender no nosso tempo. Então, nós vamos usar essa palavra para que você possa entender. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 22. Livro de Mateus, capítulo 22. Para que nós possamos começar a compreender o que Deus quer falar conosco. Ele usou essa parábola para poder ensinar os filhos dele acerca do reino dos céus. Só que eu quero que você compreenda ela com um outro olhar também, além desse que Deus realmente trouxe para nós. Então, Mateus 22 começa dizendo assim: De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, eles aqui são os convidados, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade.
Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E esse é o tema da nossa palavra de hoje. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, o que que Deus quer dizer? O que que Jesus quis dizer nesse trecho? Eu quero analisar com você esse trecho e eu entendi que tem 5 etapas nesse trecho que a gente precisa compreender melhor. 5 etapas nesse trecho que é importante que nós compreendamos com mais profundidade. Primeira etapa que a gente vê nesse trecho é a etapa quando o rei decide fazer uma festa e chama as pessoas para as bodas do filho. Então, existe um convite do rei, e aqui, como parábola, você compreende que rei, aqui na interpretação de Jesus, no que Jesus quis dizer, ele estava se referindo a Deus, ao Pai. O Pai decide fazer uma festa, e essa festa ele chama para as bodas do filho os convidados, ou seja, os chamados. Então, ele está chamando pessoas que, teoricamente, seriam os escolhidos. Então, havia um convite formal, havia um convite ilustre, ou um convite que nós precisamos entender que somos convidados ilustres para pertencer ao reino dos céus. E neste convite ilustre, muitas pessoas, e aqui ele fala que 100% das pessoas se negaram. Então aí vem a segunda etapa, que é a etapa de rejeição dos convidados, que eles dizem que não viriam. Então, ou seja, na primeira etapa, o rei decide fazer uma festa e chama os convidados, e a segunda etapa é que os convidados se recusam, ou seja, eles rejeitam o reino, eles rejeitam a festa do rei. Então, nós temos uma terceira etapa. E aqui eu não quero entrar no mérito, por enquanto, de explicar para vocês o porquê isso aconteceu, porque isso é uma parábola. Ou seja, uma parábola nada mais é do que uma coisa que ele criou, uma história criada por Jesus para ensinar o que é o reino dos céus. Então, nós precisamos compreender que dentro dessa parábola, além desse ensino, eu posso usar ela para ensinar outras coisas, porque é uma história para que você compreenda o que está por trás disso. Para compreender a nossa mente, Jesus usava muitas parábolas, e isso é muito importante que nós também usemos muitas parábolas, ou seja, muitas histórias para contar e explicar aquilo que está dentro do reino dos céus. Então, o rei, então, ele insiste, ou seja, vamos entender a parábola. O reino dos céus, Deus insiste para que você venha até ele. Quantos aqui, na sua conversão, não teve que ter uma insistência de Deus para poder ser chamado, para poder ser realmente cair a ficha e falar, cara, eu tenho que estar no meio do reino dos céus. Já ouvi uma vez, já ouvi duas, mas, cara, está sendo muito insistente. Eu preciso ouvir, então. Preciso conhecer esse lado de lá, esse Deus que todo mundo fala, porque eu não conheço ele. Então o rei insistiu. Só que olha que interessante, os convidados, ilustres convidados, eles preferiram 3 coisas ao invés de aceitar o convite. E aqui a gente está falando do versículo 5 e do versículo 6. Então, no versículo 5 e 6, explica para nós qual foi a escolha que os convidados tiveram ao invés de aceitar ir para a festa, ao invés de aceitar o reino. Ele fala, porém, não se importaram e se foram, um
para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Então, nós temos três coisas que a gente precisa compreender aqui. Três coisas que são ligadas a quando nós decidimos não aceitar o chamado de Deus na nossa vida. Quando nós decidimos não seguir para a festa que fomos convidados, a festa do reino. Uns foram para onde? Para a sua fazenda. Quando a gente fala de fazenda, eu preciso ter esse entendimento de que na época em que Jesus viveu nessa terra, a grande maioria das pessoas vivia da própria terra, vivia daquilo que a terra dava, vivia do agronegócio, vivia de produzir algo e de tirar isso da terra. Então, o que eu posso dizer para vocês é que, de forma, como eu disse para vocês, de forma por revelação, o que estes homens escolheram foi a força do seu braço, ao invés do poder de Deus. Por que eu posso dizer isso? Por que eu posso afirmar isso? Porque eles voltaram para fazer os seus afazeres dentro das suas propriedades de produção. Então, quando eu tenho isso, eu posso afirmar para vocês que eles preferiram o quê? A força do braço, a força do seu braço, ao invés do poder de Deus. E eu quero trazer essa reflexão para vocês. Quantos de vocês aqui muitas vezes acabam abrindo mão do reino dos céus, de um momento com Deus, de uma oração, da leitura da palavra, de uma reunião, de algo que seja ligado a Deus, porque precisam estar no trabalho, na força do braço, fazendo as coisas. Nem que não seja o trabalho, mas você precisa estar ali fazendo as coisas, porque se você não estiver, não acontece da forma como deveria. E muitas vezes você se esforça tanto em coisas que não são de Deus, que acaba se esquecendo de Deus. E acaba deixando e rejeitando Deus, assim como os convidados fizeram. Então, esse é o momento para você poder refletir, que muitas vezes você fala assim, não, mas eu não rejeito. Mas eles preferiram o trabalho, o campo, a produção que eles tinham que produzir. E muitas vezes, queridos, nós preferimos o campo. Nós preferimos o trabalho. E eu vou dar um exemplo para vocês que já aconteceu comigo e vai acontecer comigo mais uma vez. Em janeiro tem a Escola do Sobrenatural. E por trabalho, eu não vou conseguir estar o tempo que eu gostaria na Escola do Sobrenatural. E eu poderia, sim, muito bem, com uma justificativa muito plausível, dizer ao meu líder, o apóstolo Coraiola, que eu não poderia estar ali. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou para lá e vou me dedicar pelo menos o tempo que eu conseguir, que é uma semana. E depois disso, eu vou para o meu trabalho. E Deus vai colocar no meu caminho, ou vai criar uma oportunidade para que eu não tenha que abrir mão disso. Eu tenho certeza disso, porque a minha prioridade é servir o reino. E neste caso, eu estou abrindo mão do trabalho, sim, porque eu sei que o trabalho vai começar bem na época que realmente é a época da escola. Mas eu vou abrir mão, eu vou fazer, eu vou pelo reino, porque eu sei que a escola do sobrenatural também é reino. Não que ela seja o reino, mas ela representa o reino na terra, é a forma de servir. Então, entendam isso, que isso é algo que vai acontecer com você muitas vezes. Você vai ficar realmente sendo numa encruzilhada, o seu campo ou o reino. E aqui vem o convite. Escolham o reino. Porque no reino você realmente vai ter grandes resultados. Eu não estou falando de dinheiro, gente. Eu estou falando de resultado. Eu estou falando de você estar dentro do reino, de você ser um cidadão do reino dos céus. Porque aqui Jesus estava fazendo referência à salvação, mas eu não quero fazer referência somente à salvação. Eu quero fazer referência a você para que você compreenda que o reino dos céus é muito maior e muito melhor do que o reino da terra. E que nós precisamos trazer esse reino dos céus para a terra, para que ela seja um lugar onde nós possamos viver o poder de Deus. Segunda coisa que eles fizeram, uns foram para os seus negócios, ou seja, para as suas mercadorias. E a gente precisa entender que, naquela época, além de produzir na terra, muitas pessoas eram os famosos mercadores.
que trabalhavam com as mercadorias, realizando negócios com as mercadorias. Então, trocavam e vendiam e faziam realmente negócios para poder fazer dinheiro com essa habilidade de negociação. Eu pegava as azeitonas que um produzia e vendia elas para outras pessoas que não tinham azeitonas, que só produziam, por exemplo, carneiros, que eles eram produtores de carneiros. Então, pegava o carneiro daqueles e vendia para quem produzia somente azeitonas. E assim era na época de Jesus, quando as pessoas estavam ligadas. Então, tinha uns que viviam das mercadorias. Alguns deles estavam apenas trabalhando com o negócio de outros. Então, você precisa compreender que talvez você esteja nessa classificação também. Por quê? Porque aqui a gente precisa entender que provavelmente essas pessoas a quem Jesus se refere, que estavam realmente indo para o seu negócio, eles estavam tendo mais amor ao dinheiro do que ao reino. Então, muitas vezes as pessoas priorizavam estar negociando e ganhando dinheiro do que estar no reino dos céus. Então, aqui eu posso dizer para vocês que priorizar o trabalho ao reino dos céus é o que este comportamento que as pessoas fizeram revela para nós. Que realmente tem pessoas que escolhem o dinheiro a Deus. E a palavra de Deus deixa claro para nós. Não podereis servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou serve a Mamon. E Mamon é o dinheiro. Então você ou ama a Deus ou ama o dinheiro. E neste momento aqui, e nessa parte aqui, onde ele fala dos negócios, que as pessoas preferiram os negócios, sim, elas preferiram o dinheiro ao reino. Então, a escolha do que se tem hoje na Terra, por isso que, queridos, eu quero só abrir um parênteses, é tão difícil você colocar Deus na vida de um rico. O milionário rico, ele tem mais dificuldade de aceitar a Jesus. Por quê? Porque o dinheiro, que é algo que é o poder de compra, ele tem. E se ele tem o dinheiro, ele acredita que ele tem o poder. E de fato tem. Porque a palavra de Deus deixa claro. Inclusive na relação entre as pessoas, que foi Abraão e Ló, foi dito isso: você está muito poderoso e eu preciso me afastar de você. Você se tornou muito poderoso. E o poder ali era dinheiro. Então, se você não compreender que o dinheiro, ele sim, ele traz o poder, mas ele só traz o poder porque Deus assim o permite, você acaba tendo um amor e uma paixão ao dinheiro e escolhe o dinheiro. Escolhe aquilo ao invés do reino dos céus. Então aqui vem a reflexão para que nós possamos entender que Deus, ele sim, ele está no dinheiro, mas você precisa ter o seu coração livre dele, livre dessa necessidade de adorá-lo, de segui-lo, de fazer ele sempre estar rendendo, porque o pensamento judeu, ele é um pensamento que mais me agrada. Você vai ter o dinheiro e Deus pode te entregar ele de qualquer forma, de todas as formas. E você não precisa perseguir ele, porque a bênção persegue a gente. O dinheiro vai te perseguir a partir do momento que você sim, que você aceita e que você entende e você coloca o reino em primeiro lugar. Esse é um ponto importante para que você possa compreender a diferença e do que Jesus estava falando aqui nesse momento. E essa é a reflexão que tem que ficar para nós. O terceiro ponto aqui é o mais grave de todos, porque ele diz aqui no versículo 6 que outros agarraram os servos, os maltrataram e mataram. Isso aqui é o extremo da rejeição ao reino de Deus. Por quê? Porque de tão envolvido com o nosso mundo, de tão envolvido com as nossas verdades, de tão envolvido com as nossas vidas, a gente mata. Mas mata o quê? Nós matamos a palavra de Deus, nós matamos a palavra profética, nós matamos o poder de Deus em nossa vida. O que mais se tem hoje são pessoas que são tão envolvidas com o dinheiro que elas acabam tendo dificuldade em acreditar em milagres. As pessoas que estão totalmente envolvidas dentro dessa ordem de aceitar o dinheiro, de ter as suas vidas, de acreditar que só aquilo é suficiente, ela mata definitivamente o reino dos céus dentro da sua vida.
ela mata e não acredita no milagre, ela não acredita na palavra profética, ela não tem esse entendimento, porque ela acha que não precisa. Porque se eu tenho dificuldade, se eu tenho um problema de saúde, eu pago qualquer médico, em qualquer lugar do mundo, para que isso seja resolvido. Se eu tenho dificuldade com qualquer outra área, eu pago quem for preciso para poder fazer. E esse é o ponto, nem sempre você pode comprar. Nem tudo pode ser comprado. Tem coisas que não têm preço. E isso precisa ficar claro para vocês. E não é propaganda de cartão de crédito. Para todas as coisas, né, você tem o reino dos céus e não o Mastercard. Entendeu? Então você precisa compreender que aquilo que não pode e não deve ser comprado, você tem o reino dos céus. Você tem o poder de Deus para poder fazer as coisas acontecerem. Então, o que mais me incomoda e que me deixa triste são quando pessoas escolhem continuar fora do reino dos céus. Isso realmente é algo que me entristece profundamente. Essa semana eu tive uma situação como essa, de uma pessoa onde eu perguntei: você quer fazer parte do reino dos céus? E ela disse: não. Nesse primeiro momento, eu não quero. Eu quero continuar assim. E me entristeceu muito, porque eu sei que o reino dos céus estaria em festa hoje, somente por causa dessa pessoa, da vida desta pessoa. Mas ele preferiu continuar na escuridão, não ter a clareza, não fazer parte. Ele não quis entrar na festa, queridos, ele não quis entrar na festa. Ele estava entre os que rejeitaram. Ele ainda está entre os que rejeitaram. Tá tudo bem, todos têm o seu tempo, todos têm o seu tempo, mas foi oferecido. E ele preferiu continuar fora da festa. E isso me entristece muito. Me entristece profundamente. Mas Deus sabe todas as coisas. E dentro dessa etapa que nós estamos, lembra que nós estamos na etapa 3. E só estou explicando para vocês a etapa do que essa parte tem. O ensino nem chegou ainda, nem começou. Nós só estamos falando dessas etapas. Dentro dessa terceira etapa, ainda tem a consequência dessa rejeição. E a consequência dessa rejeição foi o rei enviar as suas tropas para fazer o quê? Para matar os assassinos dos seus servos. Então, queridos, compreendam uma coisa. O rei, ele é bondoso, mas também é justiceiro. Então, quando o juízo de Deus cair sobre os que rejeitam, ai deles, ai daqueles que estão entre os que rejeitaram, estão entre os que cometeram crimes contra o reino dos céus. Então você precisa compreender que sim, o reino dos céus é bondade, é alegria, é compaixão, é benevolência, é tudo de bom, mas também é juízo. Então, entenda que as suas atitudes, as suas escolhas, aquilo que você tem escolhido, vai fazer a diferença nesse momento. Quando o juízo de Deus vier, você tem que estar entre os bons e não entre os que vão sofrer o juízo de Deus. Porque a palavra de Deus fala que haverá choro e ranger de dentes. A quarta etapa desse processo que Jesus está falando aqui com o povo de ensinar o reino dos céus. A quarta etapa que ele fala do seguinte: o que aconteceu? Que depois de tudo isso, o rei ainda aprontou a festa e falou: os convidados ilustres, eu coloco ilustre por minha conta, os convidados ilustres que eu escolhi a dedo não eram dignos. Ai, querido, não queira você ser considerado um indigno do Senhor. Não queira você ser considerado um indigno do Senhor, porque Ele te troca. Esse é o ponto. Ele te troca. E tudo aquilo que tem reservado para você, você pode perder por ser considerado um indigno. E Deus escolhe outra pessoa. Eu conheço muitas histórias de pessoas, líderes religiosos, líderes realmente desse mundo, principalmente voltado para a parte espiritual, que foram considerados indignos pelo Senhor e que foram substituídos por outros homens
que Deus considerou digno. Assim foi a história de Davi, que foi considerado digno diante do Senhor, e que Saul foi considerado indigno, e ele foi trocado. E olha que interessante, quando as pessoas são consideradas indignas, quando as pessoas são consideradas indignas pelo Senhor, ele vai buscar pessoas pelo caminho, maus e bons. Então, as pessoas que estão pelo caminho são colocadas no lugar. E a sala ficou repleta, assim diz a palavra. O rei percebe, então, essa é a quinta etapa. Quando todo mundo está dentro da sala, a quinta etapa dessa parte, dessa mensagem, é quando o rei percebe que tem um convidado que está sem uma veste nupcial. E ele faz o quê? Ele manda que esse convidado seja retirado da sala. Então, ou seja, mesmo que o convidado esteja ali dentro, mesmo que ele tenha convidado essa pessoa, o rei escolhe quem fica. Então, o rei vai escolher quem fica. O ponto é que você precisa estar na sala. Você precisa estar na sala do banquete do Senhor. E você estando na sala do banquete do Senhor, você tem a possibilidade de estar dentro daquilo que Deus quer para você. Então, queridos, aqui foi apenas uma análise do texto que a gente acabou de ler. A mensagem vai começar agora. Nós só analisamos aquilo que Jesus falou com o olhar do tempo que ele disse para que a gente possa refletir nos nossos dias de hoje. Então, veja só. Hoje, eu quero que você traga esse contexto para o seu ano de 2023. Como foi o seu ano de 2023? E como será o que está sendo preparado para você? Eu quero dizer para você o seguinte: existe um banquete que papai está preparando para você. E, na verdade, eu posso dizer para você que, por ser agora, hoje, dia 24 de dezembro, esse banquete já está pronto. Esse banquete já está pronto. Porque começa a ser celebrado a partir do dia 1º de janeiro, na vida de muitos. Então, ou seja, hoje é o dia de você já estar dentro da sala. Você já tem que estar dentro da sala da festa. Você já tem que estar ali dentro. E eu quero dizer para você o seguinte, que tudo que a gente vê hoje, tudo que nós precisamos compreender hoje, é para que a gente só se torne digno. A gente só precisa ser digno de participar desse banquete que vai ser servido em 2024. É que a gente só precisa, neste momento, não fazer como os convidados que escolheram outras coisas. A gente só precisa escolher, aliás, nem é uma escolha, a gente só precisa aceitar o convite. Deus tem chamado muitas pessoas e você já foi escolhido. Você não é só um chamado, querido. Esse é o ponto, você é um escolhido. E aqui, por que que tem a diferença entre os chamados e escolhidos? Porque os escolhidos não quiseram. E aí ele teve que chamar muitas pessoas para depois ter que escolher de novo. Olha que coisa mais maluca. Primeiro ele começou com os escolhidos, e você é um escolhido do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui, porque vocês já disseram sim. Que vocês já estão dentro do banquete como escolhido e não como convidado só apenas, não apenas como um chamado. E você vai passar a ter em 2024 a oportunidade de ser servido do banquete e de usufruir de tudo isso que Deus tem preparado para você. Tem um banquete preparado para a sua vida em 2024, em nome de Jesus. Todos vocês vão ter acesso a esse banquete, vão poder comer e beber de tudo aquilo que o rei preparou para a sua vida, de todas as bênçãos que estão preparadas na sua vida. Eu quero só abrir um parênteses nisso aqui, porque vale a pena você compreender isso. Vale a pena você compreender que todo esse acesso, ele tem uma etapa que nós precisamos compreender. E essa etapa, eu vou chamar ela do nome certo, que é o do Kairós. O Kairós de Deus precisa ser compreendido, para que você possa ter acesso a tudo que está preparado para você.
Nessa semana eu ouvi uma pregação, um trecho de uma pregação, sobre esse tema de falar sobre o tempo, o kairos, na forja de um homem e mulher. Mas vou dizer sobre a forja de um homem, do ser do homem. A Bíblia fala sobre histórias de grandes homens que levaram tempo para ser forjado, para ser forjado e para ser formado. Olha os exemplos que ele citou. Ele citou o exemplo de Noé. Só levanta a mão assim, ó. Quem que acredita aqui que se Deus quisesse, ele poderia ter feito Noé construir essa arca em alguns meses e feito o dilúvio cair? Quem acredita? Deus tem poder para isso, não tem? Tem. Só que ele levou 120 anos para acontecer. Foram 120 anos Noé construindo a arca. Por quê? Porque ele precisava deste tempo para forjar o caráter de Noé. Para forjar aquilo que ele precisava que ele tivesse dentro da sua integridade, dentro do seu ser. Não se constrói um líder em dias ou meses. Um líder é construído em anos. E isso você precisa compreender. Porque muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam no padrão Nissim Miojo. E o padrão Nissim Miojo não é o padrão de Deus. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Eu estou sendo forjado há pelo menos, vou dizer para vocês, estou sendo forjado aí desde pelo menos há 18 anos, no mínimo. Forjado. Forjado desde pelo menos há 18 anos que eu estou sendo forjado por Deus. E de 2010, então, muito mais, com mais profundidade. Mas veja só, eu sou cristão desde os meus 2 anos de idade. Mas a forja tem acontecido há pelo menos 13, 14 anos. Então, veja só. Segundo exemplo que eu quero trazer para você. José. José, quem aqui, levanta a mão também, quem aqui acredita que que Deus poderia ter feito José se tornar o segundo homem do Egito em algumas semanas? Quem acredita que Deus será capaz de fazer isso? É, isso, todo mundo. Só para você compreender, José ficou 2 anos esquecido na prisão. 2 anos esquecido na prisão. E isso foi porque ele foi preso injustamente. Então, José, ele poderia ter sido elevado ao segundo homem do Egito em semanas. Mas ele precisou passar pelo processo, porque veja só, o sonho de José, entre o sonho de José e a confirmação, qual é o sonho de José? Quando ele teve o sonho que os feixes deles era melhor que o dos seus irmãos, que os seus irmãos se rendiam a ele. Ali ele estava tendo o sonho do quê? Do que ele viveria depois, como imperador, como o segundo homem do Egito. Quanto tempo levou isso? O tempo necessário para forjar o caráter de José. Então, houve-se um tempo, e dentro desse tempo foi 2 anos de prisão, injustamente, para que ele se tornasse aquilo que Deus queria que ele se tornasse. Então, muitas vezes nós temos as dúvidas, porque não entendemos esse kairós de Deus para a nossa forja. Terceiro exemplo que eu quero falar ainda é sobre esse homem, que é um grande homem que é considerado dentro até mesmo do judaísmo como um grande homem que precedeu Jesus, Davi. O rei Davi, veja só, o rei Davi foi ungido como rei e depois de 17 anos ele foi coroado como rei. Quem concorda que Deus poderia ter feito isso acontecer assim, ó, em horas, da unção até a consagração dele como rei? Horas poderia ter acontecido. Sim, poderia. Mas e por que levou os 17 anos? Porque é o tempo da forja. Ele precisava ser o quê? Davi, ele precisou passar por guerras, ele precisou lutar ao lado de inimigos, depois contra os inimigos, ele foi perseguido, ele foi tentado ser morto, assassinado, e ele teve que passar pelo tempo de honrar o seu perseguidor e perdoar o seu perseguidor, para somente depois da morte do outro rei, que era Saul, ele sim ser coroado como rei de Israel, com muita luta. Então veja só,
nós tivemos os 3 exemplos e eu quero dizer para você, 2024 vai ser um ano de muitas bênçãos na vida de vocês. Vai ser um ano de muitas alegrias. Vai ser um ano onde realmente nós teremos muitas vitórias da parte de Deus. Vai ser um ano de aceleração, sim, será um ano de aceleração. Porém, é importante que você entenda que o Kairos é de Deus. Que nem sempre tudo que você quer que se cumpra dentro de 2024, ele vai acontecer. Nós entramos 2023 com uma ideia de que muitas coisas aconteceriam em 2023, e 2023 não trouxe para muitos de nós aquilo que a gente esperava. É ou não é? 2023 trouxe tudo que você esperava? Não, por quê? Porque ainda não é o tempo, porque ainda é o tempo de forja. Você está sendo forjado, mas eu posso afirmar que 2023 foi um ano onde você foi altamente confrontado no seu caráter, altamente confrontado naquilo que você precisa fazer para poder se comportar como um servo de Deus, uma serva de Deus. Sim ou não? Nós todos passamos por isso. 2023 foi um período onde Deus realmente passou quase que uma peneira para selecionar aqueles que são de Deus, porque depois do final de 2023 é onde ele falou assim: esses aqui aguentaram, passa para cá, passa para esse lado aqui, entendeu? Esses aqui que passaram pela peneira realmente não era o que eu esperava. Então, vamos só com esses aqui que realmente suportaram esse tempo de prova. Então, você está num tempo agora de Kairós de Deus, que é a segunda parte, o tempo de receber. Então, eu quero declarar sobre a sua vida um tempo de 2024 cheio de bênção, cheio de vitória, cheio de alegria. Por quê? Porque você passou pela prova. Você passou por um tempo onde Deus realmente te colocou à prova para poder testar o seu coração, o seu caráter. E isso pode continuar? Pode. Infelizmente, eu tenho algo a lhe dizer, que pode. Porque o Kairos é de Deus e a prova é individual. A prova não é coletiva. Então, se ele quiser continuar me tratando nos pontos que ele me tratou em 2023, ele vai continuar. Porém, se ele não quiser e me disser que eu fui aprovado, ele vai me fazer passar. Vai vir uma outra prova, com certeza, né? Isso nós sabemos, que a prova que vem na sequência normalmente é maior do que a primeira. Mas isso, a gente só precisa entender que com isso a gente foi aprovado. E nessa prova a gente precisa compreender que Deus ele realmente está presente. Então eu quero dizer para você que aqui vai ficar um ensino para nós, para a gente caminhar para esse encerramento agora da palavra, vai ficar um ensino para nós, que Deus realmente ele está chamando você para um banquete em 2024. Porém, o que eu quero que você entenda e o que eu quero que você veja é que tem pessoas que estão querendo duas coisas de Deus. A primeira, ela está querendo que Deus dê o banquete sem interferir nos seus afazeres, sem mexer na sua vidinha. Então, tem muitos aqui, até mesmo aqui dentro, que querem o banquete, mas que Deus não interfira no seu dia a dia. Não, Deus, me dá aí o banquete só. Me deixa continuar minha vida aqui do jeito que eu estou, que está tudo bem. E essa parte a gente precisa compreender que muitas vezes a gente até tem uma justificativa. O campo e o comércio precisa continuar, Deus, porque a gente precisa ter os recursos financeiros. E a segundo tipo de pessoa é porque ele quer que seja rápido. Ou seja, a pessoa, nós, muitas vezes, queremos que Deus faça no nosso tempo e não no tempo de Deus. Então, eu quero encerrar aqui para dizer para você que sim, existe uma bênção preparada e especial para você em 2024. E eu quero liberar essa bênção especial para você em 2024, como um apóstolo dessa companhia de Daniel. Eu quero declarar sobre a sua vida um 2024 cheio de alegria, cheio de prosperidade, cheio da presença de Deus. Eu quero declarar sobre você que você será um homem e uma mulher digno de receber tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Que nada, nem ninguém vai impedir as suas bênçãos de chegar até você. E eu quero declarar sobre você que você pode ser
sim, a partir desse dia, a partir de 1º de janeiro, você pode se tornar uma pessoa que está totalmente dentro do banquete dos céus, totalmente dentro da festa do que Deus preparou para você. Eu quero que você receba diretamente dos céus um abraço do Senhor e que Ele traga todo o conforto, todas as respostas que ainda estão em dúvida na sua mente, que eu percebo muitas dúvidas na mente de muitos aqui. Eu sinto que ainda tem muitas pessoas que estão chegando agora e falando assim: Senhor, o ano inteiro passou e eu não consegui resolver essa pendência. E eu não consegui entender o que eu tenho que fazer. Mas eu posso dizer para você, você já sabe, Deus já falou. Deus já falou com você, Marta. Deus já falou com você, Carol. Deus já falou com muitas pessoas aqui qual é o próximo passo. E as pessoas ainda estão esperando mais respostas. Não sejam de forma alguma pegos nessa armadilha da incredulidade. Muitos usam o depoimento de capitão da guerra lá, me fugiu o nome dele, que botava Alain para dizer, Gideão. Gideão. Muitos usam o exemplo de Gideão para dizer que estão testando e provando e pedindo as respostas de Deus e achando que esse exemplo é um exemplo, né, bom. Gideão foi o homem mais incrédulo que possa ter sido citado na Bíblia, porque precisou de pelo menos 3 respostas de Deus para poder tomar uma decisão. Queridos, é assim, quando Deus fala, você não precisa testar nada. Deus falou, vai e faz. Então que você possa realmente ser revestido agora da fé que Deus tem para você. Marcelo contou um exemplo incrível para nós do que do que Deus está fazendo com ele, de onde vai levar ele. Por quê? Porque Deus falou com ele e ele teve a sua dúvida. Natural. Ele está numa fase em que precisa aprender e Deus está ensinando o Marcelo a ter sutileza para ouvir a voz do seu pastor. E esse é um grande e isso é um grande exemplo do que nós precisamos fazer. Quando Deus fala conosco, a gente precisa ouvir e entender que a voz que está sendo falada é de Deus, e não da sua alma, e não do seu coração, e não da sua mente. E Marcelo está sendo treinado. E sabe por quem? Por Deus, pelo próprio Deus. E isso é incrível. Se permita a viver essa experiência, porque Deus vai falar com cada um de vocês. Que Deus abençoe muito vocês. Eu vou devolver a palavra para a Flávia. Que em nome de Jesus você tenha um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa e a gente se encontra no próximo domingo. Deus abençoe vocês. Amém, queridos. Quando nós somos convidados para participar, né, de uma festa, de um banquete, o ideal é que a gente nunca chegue de mãos vazias. Eu tenho certeza que talvez hoje à noite você vai. Alguns eu vejo, né, já estão na casa de outras pessoas, já estão sentados à mesa de outras pessoas, e a gente nunca chega de mãos vazias. Mas sabe o que é mais interessante, o que é mais impressionante? É que na maioria das vezes a gente chega com um único prato, uma sobremesa, eu levo a salada, um leva o peru, o outro leva o chester, o outro leva o arroz com passas, misericórdia, não me chame para comer arroz com passas, muito menos salpicão com passas. Deus, gente, Deus inventou a uva, o diabo veio e inventou uva passa, entendeu? Que Deus é assim, Deus inventou a uva, daí vem alguém e inventa a uva passa, olha o nome, passa, ou seja, está passada, ok? É ruim. Come o natural, gente. Come aquilo que Deus inventou que é melhor, tá bom? Então você chega com um prato, mas você desfruta de uma mesa inteira. E é isso que eu quero dizer para vocês. Você vai ter uma oportunidade agora de semear nesse banquete, de colocar a tua oferta nesse banquete. O João falou que a mesa já está posta, o banquete já foi posto. E você tem a oportunidade agora de você lançar uma semente. Então, que você possa ter essa compreensão, queridos, que muito daquilo que alguns estão vivendo é porque ainda não conseguiram confiar,
se entregar totalmente ao Senhor e especialmente não entregaram das suas finanças, da sua vida, das suas ofertas. Eu, João, a gente não faz isso ainda, né? Eu vou falar ainda. Mas o apóstolo, ele é muito categórico. Ele fala, João, eu conheço a vida do meu discípulo pelas finanças. Quando a pessoa deixa de ser fiel no dízimo e nas primícias, eu sei que há muito tempo ela deixou de ser fiel a Deus. E eu não penso duas vezes. Essa pessoa é tirada da rede. Por quê? Porque caminhar com infiéis é abrir brecha nas nossas vidas para aquilo que o diabo pode fazer. E nós precisamos ter essa compreensão, queridos. Eu sei que muita gente ainda quer governar sobre o próprio dízimo e as próprias primícias. Querem negociar com Deus aquilo que é inegociável, sendo que a palavra de Deus nos deixa muito claro acerca daquilo que nós roubamos de Deus. E o que nós roubamos de Deus? Nós roubamos nos dízimos e nas primícias. Que você possa assumir um compromisso com Deus de não ser mais um ladrão do Senhor, mas de você realmente cumprir com aquilo que é a ordem de Deus para as nossas vidas. Amém? E lá ainda em Mateus, já que hoje nós corremos por Mateus, começou com Marcelo, João, e eu quero fechar também com Mateus 6, que ele diz o seguinte lá no 25. Por isso eu vos digo que você não se preocupe com a sua vida diária, se você vai ter o suficiente para comer, beber ou se vestir. A vida não é mais do que comida e o corpo não é mais do que roupa. E aí nós vamos ver Jesus fazendo todo o ensinamento sobre o quanto nós precisamos aprender a confiar como os pássaros e até mesmo as plantas. E lá no final, no 33, ele dá a ordem de o que nós precisamos fazer. Ele diz o seguinte: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas do dia de hoje. Então, queridos, eu quero sim dar essa oportunidade para você, para que além de você dizimar, além de você primiciar, você possa também lançar uma oferta sobre a companhia de Daniel. Que você possa desafiar a Deus, que você possa entender que quando você leva um prato, você come de todo um banquete, e que assim você possa fazer nessa noite, nessa manhã e nessa noite, que ao entregar uma primícia, ao entregar uma oferta, você está semeando sobre um banquete que você vai consumir, como o próprio João profetizou aqui. Há um banquete preparado para nós em 2024, e que você não perca essa oportunidade de semear no reino de Deus. Amém? Eu vou dar a oportunidade para vocês, para depois nós orarmos para encerrar. Deus provedor, Jeová Jireh, o fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti.
Amém, amados? Que vocês possam assumir esse compromisso com Deus de não viver 2024 por aquilo que vocês veem, por aquilo que os olhos de vocês estão enxergando, mas que vocês possam viver 2024 a partir daquilo que vocês creem. Amém? Pai, eu quero louvar o teu nome, Senhor. Obrigada, meu Pai, por esse dia. Obrigada, Pai, porque nós podemos estar reunidos hoje como família, Senhor, para te agradecer. Obrigada pelo banquete que o Senhor nos serve. Tantos foram chamados, Pai. Mas eu creio que aqueles que estão aqui hoje dentro dessa sala são aqueles que o Senhor tem escolhido para esse novo tempo. E eu te agradeço por não apenas fazer parte, mas por ter tantas pessoas que nós amamos aqui fazendo parte também. Deus, que o Senhor possa nos sustentar ao longo dessa última semana de 2024, de 2023, que aquilo que precisa ser ajustado, Senhor, que seja ajustado para que possamos começar esse novo ciclo, esse novo período nas nossas vidas, debaixo do teu governo e debaixo da tua vontade, Pai. Que em nome de Jesus tenhamos um tempo em família abençoado, que seja um tempo restaurador, e que em tudo nós possamos ver as tuas mãos a nos guardar e a nos livrar, Pai. Aqueles que estão em viagem, em deslocamento, eu quero te pedir por um anjo, Pai amado, um anjo cuidador, que nos livre de todo susto, que nos livre de todo acidente e incidente. E que tenhamos, Pai, boas novas do Senhor sobre as nossas vidas. Eu abençoo ainda aqueles que dizimaram, que primiciaram, que ofertaram, e que através, Pai, da obediência e da fé, o Senhor também possa surpreendê-los nesse próximo ciclo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que vocês tenham uma semana abençoada. E como o João disse, domingo que vem a gente tem celebração. Por quê? Porque eu tenho certeza que Deus vai preparar uma palavra muito especial para esse novo tempo de 2024 nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos. Beijo grande, shalom, shalom.